Vamos abrir a palavra de Deus, não é? No livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O texto base é o versículo 15 ao versículo 17. E falou o profeta: prestai atenção todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amém? Podeis sentar, irmãos. E vamos, em nome de Jesus, meditarmos na palavra e ver o que é que Deus tem para nós nesta tarde, para nos falar, nos ensinar pela sua palavra, não é? A palavra de Deus é a fonte de alimento para a igreja. Nós não devemos ser guiados, por mais belo, bonito, maravilhoso e poderoso que seja o testemunho que temos daquilo que Deus fez em nós e faz, mas o nosso testemunho serve de experiência pessoal com Deus, mas ele não pode ser usado como doutrina, certo? Como regra de fé e prática. A regra de fé e prática é a palavra de Deus, não é? Então a gente precisa aprender a palavra naquilo que está nela, nos mínimos detalhes, para que a gente não se embarace com as coisas que estão acontecendo no mundo e até mesmo em nosso meio, não é? E como assunto escolhido hoje, né, neste dia, quando Deus luta por nós. E o tema, aquilo que está oculto aos teus olhos, Deus agirá em teu favor. Amém. Não é? Deus, Ele está trabalhando para nós. Quando eu digo Deus está trabalhando para nós, não é que Ele é nosso servo ou nosso escravo. Mas tem um termo bíblico no livro do Gênesis, que Deus é o nosso auxílio. A palavra hebraica no sentido exegético e etimológico, quando diz que Deus fez o homem e deu ao homem a oportunidade de cuidar, de zelar, de preservar aquilo que ele havia feito. E dentro desse contexto, Deus se responsabilizou de cuidar do homem. E a palavra cuidar, no seu sentido etimológico, na língua original, quer dizer que Deus é o auxílio do homem. E quando fala de auxílio, é no seu sentido mais amplo da palavra. E essa mesma palavra foi usada para Eva, para a mulher de Adão.
Quando Deus diz que faria a mulher e ela seria a ajudadora do homem. Então, no hebraico, essa palavra ajudadora, adjuntora, significa aquela que auxilia. E essa mesma palavra que Deus dirigiu à mulher é uma palavra que está ligada à pessoa de Deus. Então, Deus, de fato, escute bem, de fato, Ele é o único auxílio. Desliga o telefone, pelo amor de Deus. Bota no celular, desliga. Não é? Deixa no silencioso. Então, o que a Bíblia quer dizer é que Deus é, de fato, o nosso auxílio. E quando fala de auxílio, não está falando de esmola, de migalha, não. Está falando de auxílio de fato. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o socorro, Ele é a providência, Ele é a provisão, Ele é a cura, Ele é a saída, Ele é a porta, Ele é o tudo que eu e você e nós precisamos. Quando o salmista Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não é como está na nossa versão da língua portuguesa, porque na nossa versão diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No hebraico, quando foi escrito o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Porque o sentido ali do texto do Salmo 23 não é que a gente vai receber benefícios materiais. O que o Salmo está querendo dizer é que Deus é a nossa suficiência. Ele estando na nossa vida, Ele é suficiente para nós. Então, irmãos, Deus é o justo juiz. Ele não é subornado por ninguém. E nos ensina a sermos justos no nosso julgamento. E quando assim o fazemos, Ele, que é justo, defende o seu povo e age a nosso favor. E nós podemos ver esse exemplo da ação de Deus a nosso favor. Você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 19 de 2 Crônicas e o versículo 7, 19 e 7, que diz assim: que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. Deus não age de forma injusta e nem parcial. Não é? Ele é justo. Ele não erra, Ele não falha. E diante disso, Deus tinha uma resolução contra Jeosafá, uma ressalva contra Jeosafá, por causa de algumas peculiaridades dele. Contudo, Deus não deixou de usá-lo e abençoá-lo. Qual era a ressalva que Deus tinha contra Jeosafá? Capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e o admoestou, dizendo: devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio
e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, veja como Deus é justo. Ele tinha uma ressalva, uma falha. Qual foi a falha? A gente vai ver mais na frente, viu? Segura aí. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruístes os totens de idolatria, os postes ídolos da terra, e dispuseste teu coração para sinceramente buscar a Deus. Olha, ele obedeceu a Deus, ele destruiu a idolatria que estava em Israel, e o texto sagrado diz que ele buscou a Deus sinceramente. Porém, Deus tinha contra ele uma ressalva. Qual era a ressalva? Que ele se aliou com Israel, porque aqui é o reino de Judá, certo? Os filhos de Israel se dividiram em dois reinos: reino de Judá e reino de Israel, reino do sul e reino do norte. O reino de Israel era controlado, o rei de Israel nesse período era ímpio, tinha levado Israel a pecar contra Deus e pediu auxílio a Josafá. Quem foi? Acabe. Acabe que fez a nação pecar, que levou o povo à idolatria, que Deus teve que usar Elias para trazer um despertamento. Acabe chama Josafá, Josafá foi ajudar ele. Fazer aliança. Por quê? Na cabeça de Josafá é um só povo. Mas Acabe não estava obedecendo os preceitos da palavra, os mandamentos, os estatutos das Escrituras. Levou a nação de Israel a adorar Baal, matou os profetas, não é? A idolatria, a prostituição espiritual da nação. Deus trouxe a seca, trouxe a fome em consequência do pecado. Acabe chama Josafá, Josafá vai. O que Deus quer dizer para a gente, irmãos? Não é todo tipo de gente que por mais, veja só, viu? Preste bem atenção, amigável, sociável, que aparente ser, você não conhece o que está no coração dela. Verdade. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Isso é um exemplo, viu? Qualquer uma de vocês aqui pode desenvolver ministérios, basta se colocar na mão de Deus. Como assim foi Rose, como assim tem sido vocês, como assim pode ser minha esposa, pode ser quem for. Então Deus começa a levantar você para pregar, para ensinar, para fazer uma obra, lhe dar um ministério. E você começa a ganhar espaço, tornar-se conhecido, ser convidado para pregar, para ensinar, para dar palestra. E aí você se torna uma pessoa benquista, né? E aí tem aqueles que se aproximam de você. Aí você acha que muitas vezes aquela pessoa está se aproximando de você porque de fato gosta de você. Mas de fato a pessoa está se aproximando para usar o seu espaço que Deus lhe deu. Quando essa pessoa pega, mas rapaz, fulano é minha amiga, eu vou começar agora a te indicar, escuta, para as pessoas que me convidam para pregar na igreja, eu vou te indicar. Aí as pessoas que é amiga, um exemplo, que é amiga da pastora Rose, que Rose criou aquele espaço, aquela convivência, aquela amizade, e conheceu muita gente, e viajou para São Paulo, para Rio, para Fortaleza, para não sei onde e tal. Aí Rose cai
destaca, todo mundo gosta. Quando essa pessoa conquista o espaço que foi conquistado por quem? Rose. Pela pastora Rose. Aí agora ela diz assim, ela naquele espaço que era da pastora, que a pastora indicou ela, para que ela fizesse a obra, crendo que aquela pessoa era uma pessoa amiga, era uma pessoa de caráter, era uma pessoa íntegra, essa pessoa que agora entrou no espaço dela, começa agora a sujar a imagem dela. Vocês estão entendendo? Amém. Com certeza. É assim. É forte. Vocês pensam que isso não acontece? Acontece. Entra no espaço da outra, finge que é sua amiga ou seu amigo, por trás suja a sua imagem, fala mal de você, diz o que você não é, depois você perde aquele espaço que Deus lhe deu. Escute, perde aquele espaço que Deus lhe deu e fica sem entender por quê. E fica assim, rapaz, nunca mais, rapaz. Aí encontra as pessoas que era do seu convívio, mas fulano, como é que tá? Não sei o quê, o que houve? Como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá a igreja? Foi, teve evento, teve. Nunca mais, por exemplo, nunca mais você me convidar, que foi que não é porque agora a gente tá chamando fulano, aquela que tu indicou. Mas deixe que a pessoa que ela indicou, não é? Chegou lá, no meio, começou a sujar a imagem da pessoa que indicou ela. Ai, Jesus. Isso acontece demais. Aí, por que as outras pessoas acreditaram? No que essa pessoa que foi indicada pela pastora Rose falou. Por quê? Eles acreditaram, pastor. Se eles conheceram primeiro Rose, só estou dando aqui um exemplo, e acreditaram naquela pessoa que Rose indicou, de tão boa fé, com querendo abençoar. Por que acreditaram? Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que foi indicada também foi usada por Deus. Chegou lá, foi pregar, Deus usou, e Deus curou, e Deus fez maravilha. Poxa, essa irmã é uma bênção. Porque acha que a pessoa é uma bênção pela manifestação dos dons. Olha, Deus não usou Josafá porque ele era bom, não. Deus usou porque era necessário usar. Ser usado por Deus não significa ser aprovado. Glória a Deus. Aleluia. A aprovação não está em pregar bem, cantar bem, trabalhar bem. A aprovação está na vida que você tem com o Senhor. Glória a Deus. Porque Joel também prega bonito, também canta bonito. E naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Jesus disse: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas não expulsou demônio? Eu falei línguas. E daí? Eu não te conheço. Então entenda que Deus usou Josafá, não era porque ele era perfeito. Deus usou Josafá porque era necessário. Era necessário. Deus queria, irmãos, depor Nabucodonosor do Império Babilônico. Deus queria depor, destruir o Império Babilônico. Aí Deus diz assim: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Deus levanta Ciro, 45 do livro do profeta Isaías. Eis que vou adiante de ti. Eu vou quebrar os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Eu vou te dar os tesouros escondidos. Deus falando para um ímpio. Aí, olha o que é que Deus disse: ao meu ungido Ciro. Mas Ciro era crente? Não. Mas por que naquele momento Deus
Deus. Lembra que Jesus também era ungido, o Messias, quer dizer, o enviado para realizar uma missão, um propósito. Então Deus levanta Ciro, um homem ímpio, que não servia, que não temia ao Senhor. Deus levantou e disse assim: é o meu servo que eu te tomo pela tua mão. Porque todo ser humano é servo, mas não é filho. Entenda isso. Todo ser humano é servo, mas não é filho. Entendam? Todo ser humano é servo, mas não é filho de Deus. Por isso que Jesus disse: ir por todo mundo pegar o evangelho ao quê? A criatura, não diz a filho. Porque se não se converteu a Cristo, é criatura. Deus pode usar? Pode. Mas vai para o céu? Não. Ele é usado por Deus, mas não é aprovado. Aí o pessoal se ilude: mas rapaz, tu visse o pastor que estava lá na igreja? Um exemplo, né? Lá naquela igreja da Campina do Barreto, tu visse? Ele piscava o olho e o milagre acontecia. Piscava o olho esquerdo e Jesus curava. Rapaz, que homem de Deus. A pessoa se ilude. Pastor, o senhor não crê que Deus cura, não? Quem crê que Jesus cura está aqui. Glória a Deus. Eu creio. Eu sou fruto de milagres de Deus. Como é que eu não vou crer que Deus não cura? Cura. Milagres são evidências da pregação do Evangelho, mas não é evidência de salvação. E Deus traz essa ressalva contra Josafá. Deus não deixou de usá-lo, nem deixou de abençoá-lo. Ser usado por Deus não significa que estamos aprovados. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 16 a 18. Paulo diz para aquela igreja: e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós Pai. Olha, Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz assim: você vai ser meu servo. Separe-se. Esse foi o erro de Josafá: se unir com quem não se deve. Irmãos, para a gente entender mais ainda esse contexto, tudo está escrito na palavra. A gente está na segunda carta, vamos para a primeira carta, capítulo 5.
capítulo 5, verso 9 a 11, Paulo diz assim: já por carta vos adverti que não vos associeis a nada que seja imoral ou impuro. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos ou ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que vocês saíssem do mundo, ou seja, saíssem do planeta Terra. Porque onde você for tem gente ruim, gente mal, gente que vive na prática do pecado, do erro. Aí ele diz, verso 11: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que afirma ser irmão. Ele diz, eu também sou crente. Eu também sou da nação de Israel. Olha, acaba dizendo, Josafá, me ajuda, eu vou para a peleja. Ô Josafá, me ajuda, sabe por quê? Nós somos um povo só, é o reino do norte e o reino do sul, mas todo mundo aqui é descendente de Abraão, me dá a tua mão aí. Veja o que o texto diz: não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se ser irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, estelionatário, bebarrão. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. É o que a Bíblia está dizendo. E às vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Nós não somos o perfeito, não, irmão. Perfeito é Deus. Glória a Deus. Mas o texto diz que Ele quer me receber como filho. E você como filha. E para que isso aconteça, eu tenho que me apartar. Vida íntegra, caráter. Josafá liderou uma grande reforma. E essa reforma trouxe oportunidades de crescimento para a nação inteira. Mesmo nessa situação, Deus usa a vida de Josafá para trazer um despertamento, irmãos, na vida da nação de Israel. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Me dá aqui, minha velha, essa Bíblia aqui. É que eu escrevi uma frase nessa Bíblia aqui, que até hoje está na minha mente. E eu sempre, de vez em quando, utilizo ela. Eu anotei aqui nessa Bíblia. Deus concede ministérios para alguns, mas dá trabalho para todos. Deus concede ministérios a alguns. Agora, para todos, Ele dá trabalho. Glória a Deus. Está aqui, ó. Escrevi aqui na minha Bíblia. Vamos lá voltar aqui. 19 de Crônicas, de 2 Crônicas. Versículo 4 em diante, até o versículo 9. Diz assim: Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Iavé, o Senhor Deus de seus antepassados. Estabeleceu juízes, olha,
Ele percorreu, ele viu o que precisava ser feito e disse: vou estabelecer juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. E recomendou aos juízes, veja, viu? Funções especiais, julgar o povo. Mas olha como o povo tem que fazer: vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça simplesmente em nome do homem, mas em nome do Senhor Yahvé, que está convosco, observando o vosso proceder, quando pronunciais uma sentença. Olha para aí. O que é que Deus estava dizendo? Olha, o rei chamou e disse: vocês vão ser juízes do povo, em cada cidade, em cada localidade. Agora, observe, não vá julgar de acordo com os seres humanos, não. Vá julgar de acordo com os preceitos de Deus. Tenham cuidado quando vocês pronunciarem uma sentença. Tenham cuidado. Que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora seja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade do Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. Além disso, logo depois de retornar a Jerusalém, o rei Jeosafá nomeou na cidade alguns sacerdotes e levitas e chefes de famílias israelitas para julgarem questões referentes à lei de Deus, bem como mediarem, resolverem as controvérsias e causas civis entre os povos, entre o povo. E lhes ordenou: desempenhareis tais obrigações como debaixo do temor do Senhor, o teu Deus, com absoluta fidelidade e integridade de coração. E aí? Porque às vezes a gente quer, não, porque eu sou crente, acha que a gente é melhor do que todo mundo. Tem uma denominação aí que eu não vou citar o nome, que você já sabe qual é, que eles acham que eles são melhor do que todas as outras. Feito um dia, teve um dos nossos jovens disse: pastor, nós fomos convidados para participar de um culto jovem na igreja tal. Eu disse: vai não. Mas por quê? Eu disse: porque quando chegar lá, ele vai dizer que você não é crente. Vai humilhar você na frente de todo mundo. E eu não quero que os meus jovens vá para lá e voltem, em vez de aprender, voltem constrangidos, não. Vai não. E não deixa aí não. Porque olha a conversa dele com o Genildo. Ah, tu é daquela igreja que pode fazer tudo, é? Eu quero negócio. Quero não, irmão. Fica lá. Tu não é o dono da verdade? Tu não é o justo? A gente tem que julgar as coisas com temor de Deus. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe, cuide para não cair. Pois é. Não é? Então, irmãos, nós precisamos, além de buscar, de se consagrar, de consultar, a gente precisa fazer as coisas dentro do temor do Senhor. E Jeosafá foi orientado por Deus a fazer assim.
e estabelecer as pessoas, tanto na questão civil, como nas questões religiosas, para julgar de forma justa, exercer o ministério de forma correta. Porque não adianta não, viu? Semeou, vai chegar a colheita. Pode passar o tempo que passar, vai chegar a colheita. Ninguém foge disso não. Diante da notícia de um inimigo surgindo, Josafá cai de joelhos e decide buscar a Deus. E ainda leva a nação toda a buscar a presença do Senhor e o seu livramento. Veja só. Deus fala com Josafá. Diz a ele o que ele fez de errado. Porque Deus disse para se consertar. Porque muitas vezes a gente vem para o culto dizendo assim: Senhor, eu vou lá só para receber. Não, você vem aqui para ouvir o que Deus quer falar para você, não é o que você quer ouvir. Aí Deus disse: olha, tu está errado nisso. Quando Josafá entendeu que estava errado nisso, ele se prontificou, como nós vimos, como nós lemos. Ele começou a fazer alguma reforma, convocou o povo, visitou, olha, andou a nação inteira, viu o que se precisava fazer. Só, irmãos, que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Por isso que eu disse, Deus dá ministérios a alguns, mas dá trabalho para todos. Quem é esses alguns? São aqueles que Deus coloca para encabeçar. E aqueles que Deus coloca para encabeçar, Deus dá o entendimento. E aqueles que Deus coloca para ajudar aquele que está encabeçando, Deus dá temor. Irmãos, o que tem de pessoas exercendo funções eclesiásticas que foram compradas com presentes, com suborno. Compraram os títulos como se dons, talentos, dádivas dos céus fosse comprado com dinheiro da terra. Você pode comprar a posição, mas você não compra a unção. A unção vem de cima, vem de Deus. Vem dele. Depois que Josafá fez o que precisava fazer, ele soube que agora surgiu um inimigo. E o inimigo surgiu de repente. Escuta. Sabe aquela coisa de dizer assim: mas Senhor, eu me consertei. Escuta aí, ó. Eu estava errado, me consertei. Depois que me consertei, comecei a me envolver na obra, a fazer tudo que o Senhor quer que eu faça. E agora, de repente, do nada, Senhor, surgiu essa avalanche de problema. Como é que pode isso, Jesus? Pode, meu filho. É assim mesmo. Porque o inimigo quer que você pare. Deixe de congregar, deixe de se envolver, deixe de contribuir, deixe de falar, deixe de estar presente. Para que tu ir todo dia para a igreja? Tu não tem o que fazer não, hein? Glória a Deus! Para que isso? Tu está pensando que tu indo para a igreja todo dia tu vai ficar melhor, é? É melhor pecar por excesso de zelo do que não ter nenhum. Tu está pensando que tu vai melhorar, hein?
O inimigo quer parar você. Aí Josafá sabe da notícia. Meu Deus do céu, eu me consertei, está tudo certinho, e agora surgiu essa notícia, juntaram-se para acabar com a nação. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Depois disto o quê? De tudo que eu acabei de dizer. De Deus ter falado com Josafá, de Josafá ter colocado as pessoas certas para trabalhar na nação, para julgar o povo, para abençoar a vida do povo. Aí acontece, depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o rei de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Olha, irmão, escuta. Não é porque tu organizou as coisas, botou tudo no lugar, que tu vai deixar de ser pressionado lá de fora, não. Não significa que tu não vai sentir medo, não. Mas, meu Deus, e agora? Eu estou com medo, Jesus. Eu vou parar. Eu vou desistir. Eu não faço mais, não. Porque se eu parar, o inimigo não vai mais me perturbar. Não, mas tem crente que pensa assim. Começa a servir, começa a trabalhar, começa a se envolver, aí a luta se levanta. Ele diz: não, menino, depois que esse negócio que eu fui me envolver no ciclo de oração, parece que quando eu me envolvi no ciclo de oração, agora que a tribulação começou. Não quero mais não, tira lá o meu nome daí. Quero mais não, tira meu nome, que olha, esse negócio, irmão, depois que eu comecei para a igreja, disse a irmã Marilene que ia ficar frequente, que ia fazer parte da comissão, que ia me envolver. Agora que eu não quero mais não, tira meu nome. Começa o medo. Aí foi o que Josafá fez. Ele sentiu medo, mas não parou. Ele foi jejuar. Porque, irmãos, a coragem não é a ausência do medo, mas a coragem é quando você controla o medo e enfrenta. Você está com medo. Não, mas eu agora não posso recuar. Sabe aquela palavra que Jesus disse? Que aquele que põe a mão não pode, se olhar para trás, não presta para o reino. Botou a mão, vai-te embora. Para mais não. É uma porta que se fechou atrás. E se você tentar abrir para voltar, você só vai trazer dores. Aí Josafá disse: meu Deus, eu estou com medo, mas só tem uma saída, eu vou jejuar. Chama o povo, a nação toda. O que é que a gente vai fazer? A gente não pode vencer, mas Deus pode vencer. Vamos jejuar, vamos lá? Verso 4: todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus, que habitas soberanamente os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus,
que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, erguemos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer. Olha, não sabemos o que fazer. Contudo, nossos olhos se voltam para ti, e todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até as crianças de colo, estavam em pé buscando ao Senhor. Homens, mulheres e crianças estavam de pé buscando ao Senhor. Veja a expressão dele. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. Parece até que ele estava citando o Salmo 121. Elevo para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o que foi que aconteceu, irmãos? Deus não deixa seu povo sem resposta. Glória a Deus. Verso 14 e 15. Então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta e disse: prestai atenção todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Deus não deixou o povo sem resposta. Olha, quantas vezes você já pediu resposta, Deus te respondeu e tu achou ruim com a resposta que Deus te deu? E Deus muda assim? Deus é manipulado por nós? Deus sabe o que é melhor. E às vezes a gente, não, Senhor, desse jeito não. Glória a Deus. Faça assim. Porventura, tem o barro poder sobre o oleiro? Aleluia, Jesus. Ou diz o barro ao oleiro como ele deve fazer? Deus sabe te amassar. Olha, isso não é para só para você, é para mim também. Se a gente não andar, não entrar no trilho da palavra, a gente não fica. Porque o impuro não trilha o caminho santo. Mesmo que fique o impuro no meio dos santos, ele não trilha o mesmo caminho. Eu sei que a minha, que a tua,
que cada um aqui tem uma luta. Ela é grande aos meus e aos teus olhos. Por quê? Porque nós somos nutridos por sentimentos e emoções que muitas vezes levam a gente lá para baixo. Deixa a gente lá embaixo. Sentimento de raiva, de culpa, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de frustração, de derrota, de impotência, de impossibilidade. Você se sente como nada. Mas aí, quando tu ora, irmão, escuta, o diabo não tem medo de pregador, não. O diabo não está preocupado com o cantor que canta bonito, com o pregador que prega muito, não. O diabo está preocupado com o crente que obedece. Tinha um irmão que já dormiu no Senhor. Isso foi o pastor Eclésio me contando, eu nunca esqueci isso, esse testemunho dele. Tinha um irmão, amigo nosso, ele já morreu porque ele já estava bem idoso, né? E às vezes eu conversava com ele, eu pedia oração a ele, ele dizia: você quer que Deus faça como? Você quer que se mude, você quer que morra, você quer que se converta, como é que você quer? Me diga que eu vou começar a orar hoje. Irmão, e não demorava muito não. E Deus respondia, e era com pressa. Eu não sei o que era que esse irmão tinha. Bastava pedir oração, ele disse: aguarde que Deus vai fazer. Você quer que Deus faça como? Eu ainda perguntava. Bem sério. Se pedia para matar. O apelido dele era Chapa Quente. Era o apelido desse irmão, Chapa Quente. Se pedia para salvar, estava bom. Você quer que Deus faça o quê? Irmãos, esse irmão entrava em oração, em jejum. E não demorava muito não. Deus deu a esse irmão o ministério da intercessão. Não precisava dar o pontadão. O negócio dele era você abrir a igreja para ele orar. É o dia todo. Se não abrisse, ele ficava em casa. E ele não ficava: olha, eu não estou dizendo que é errado pedir oração, não. A gente tem que pedir oração no outro, que a gente tem que orar uns pelos outros. Mas ele orava por ele e pelos outros. Ele só parava de orar quando a pessoa voltava: olha, ora mais não, porque já foi resolvido. Resolveu quando? Tal dia e tal hora. Pronto. Está resolvido. Era assim. Ele perguntava: você quer que Deus faça como? Era interessante demais. Era muita confiança, diz que eu vou orar e Deus vai responder. Você tem essa certeza que você vai orar e Deus vai responder? Ou você fica: Jesus, será que tu está me ouvindo, Jesus? Será que tu vai responder? Será? Não vai! Será? Não vai, porque o nosso Deus é o Deus de resposta. E o que foi que Deus fez? Deus deu estratégia para o povo seguir em frente. Porque quando você sabe que alguém se levantou, alguma coisa aconteceu, qual é a sua tendência? A nossa tendência? Eu vou parar aqui, não vou mais adiante não. Ou para, ou recua. Olha o que foi que Deus fez ao povo. Disse ao povo, verso 16, do capítulo 20 de 2 Crônicas: amanhã descereis contra tal exército. Olha para aí. Deus disse: você vai lá ver o exército. Senhor, mas a gente não pode. Mas eu quero que você vá. Você não pode, mas vai lá ver o problema. Vai lá ver o tamanho da bronca. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Deus ainda disse aonde estavam e o que estava fazendo. E os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, fique parado e observai o livramento que o Senhor vos concederá.
Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Ou seja, não tenha medo do problema, não. Não fique assustado, saia, vá à frente, vá à luta. Por quê? Porque eu estou com você. Continuando. Então Josafá se ajoelhou com o rosto no chão. E todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a adorar. Tem gente que quando começa o problema diz: olha, posso ir para a igreja mais não. Não posso fazer mais nada. Porque, irmão, é muito problema. É agora que tu tem que ir. É agora que tu não pode parar. É agora que tu tem que adorar, trabalhar, servir. Deus não disse: olha, ele está vindo, fica em casa esperando. Não. Vá lá ver o problema. Enfrente o problema de frente. Bata de frente, vai lá ver. Porque você vai ver hoje o que eu vou fazer com o seu problema. Glória a Deus. Aleluia. Verso 20: no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá. E eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Ou seja, Deus confundiu aquele que vinha contra o povo. Deus fez com que ele tivesse uma visão distorcida da coisa e eles mesmos começaram a se matar. Porque Deus confunde, irmãos. Deus confunde. Olha, por tua causa, por minha causa, por nossa causa, por causa da igreja, que é o tesouro do Senhor, Deus move. Deus se move. Louvado seja o nome de Jesus. Depois de tudo isso que Deus fez, Deus traz a vitória e enche de fartura, irmão. Olha, o tempo da fartura vai chegar independente de quem está no governo. Deus não depende do homem para abençoar você, não. Deus não depende do governo do homem para abençoar a igreja, não. Porque a igreja é dele, o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele. Verso 25 ao verso 30. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles quantidades de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando o despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Olha, quem foi que venceu a guerra? Deus. Foi Deus que venceu a guerra para Israel. O que eles fizeram? Oraram, jejuaram e cantaram. E foram enfrentar a luta de ficar em casa, não. Eita Deus, eu não quero nem. Olha, eu não quero nem ver Jesus, eu não quero nem saber. Glória a Deus. Olha, eu não digo isso, não. Eu não quero
nem saber. Faz, Senhor. Deus está falando contigo ou não está, terra? Glória a Deus. Tu que dissesse assim, eu não quero nem saber, que eu não quero nem me estressar. Aleluia. Oh, glória. Eu não quero nem me estressar, sabe? Não quero nem ver. Veja. Porque você tem que ver o tamanho da vitória que Deus vai te dar. Deus não mandou, não. Vá lá olhar, suba. Pois que Deus desbaratou, trouxe confusão entre eles, que eles se mataram. Aí Deus disse: agora vai pegar os despojos da guerra. Está tudo morto. Agora vai vir só herança, só bênção, só conquista. E eles foram atrás, irmãos, e eram objetos de valor que passaram 3 dias pegando joias, roupas e grande quantidade de equipamentos. Verso 26. No 4º dia eles se reuniram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, e por essa razão até os nossos dias esse lugar é chamado de Vale da Bênção. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar o tempo, meu amado, minha amada, de paz, de descanso, de desfrutar. Tu estás agora no tempo de guerra, mas o tempo de paz e de fartura vai chegar. E você vai poder dizer assim: o Senhor falou naquela quinta-feira comigo, e eu estou aqui para agradecer. Glória a Deus. Porque Deus ainda faz, irmãos, muito mais e além. Deus faz muito mais e além daquilo que eu, daquilo que você, daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.